aí, pessoal. Dê silêncio para cada um dos lugares, olhar para frente, gostar desse aqui. Que palhaçada é essa com o seu cabelo aí? Cada um no seu lugar. Ele é perdão. Tá no lugar. Cada um no seu Era uma figura imortal. Na verdade, era uma figura esquelética, uma espécie de entidade maligna que provocava o mal. Inclusive, ele vai provocar o mal para Ivan. Ivan vai ser capturado por Koschei. Ivan, um dia passeando, era um príncipe, estava prometido, na verdade, tinha se apaixonado pela rainha guerreira Maria, e os dois estavam prometidos em casamento. Aí então, o Ivan vai passear nos campos de seu reino, o reino ao qual ele estava destinado a herdar, e passeando pelos campos ele encontra uma espécie de cemitério ao ar livre, vários esqueletos espalhados pelo chão. Ele andando horrorizado com aquela situação, de repente ele encontra com o Koschei. Koschei então vai e aprisiona Ivan. E aí ele tem que ser salvo por sua prometida, aquela com quem ele deveria se casar. Maria então vai atrás de Koschei, consegue vencê-lo na batalha e salva o seu noivo. Os dois se casam, mas com uma promessa. O noivo Ivan jamais poderia abrir o armário que ficava no quarto do casal. Um dia Maria, como ela era uma rainha guerreira, ela teve que partir para a guerra. Olha só como é que as coisas dos papéis se invertem, né? Nessa mitologia aqui, Maria, a mulher, a rainha guerreira, é a protagonista. É a mulher que é guerreira e o homem que fica em casa. E vamos ver na situação do armário como a curiosidade do homem que gera o B.O., que dá o problema, né? Então, ela salva o Ivan, a Maria, a rainha guerreira, é um dos personagens principais desse conto. Aí eles se casam, depois de casado ela sai para a guerra, o marido fica em casa. Por que não pode ser o contrário? Oi? Por que não pode ser o contrário? Na verdade, sempre é o contrário. Essa mitologia aqui apresenta uma versão que não é a mais comum. Por quê? Porque a maior parte das culturas são culturas patriarcais, ou seja, culturas machistas, onde o homem é o protagonista, o homem é o forte, o homem é o guerreiro e a mulher é a do lar, a que fica em casa, a que cuida dos filhos. Nessa versão aqui, nessa mitologia, a mulher que é a protagonista, a mulher que é a guerreira e o homem que fica em casa. E ele tem que cuidar da casa e não pode abrir o armário. Era a promessa que ele havia feito para ela, mas só que curioso demais, como foi Eva, curiosa em comer o fruto proibido. Como foi Pandora, curiosa e abriu a caixa de Pandora e libertou todos os males. A mesma coisa acontece aqui com o Ivan. O Ivan seria a Eva dessa mitologia, né? Mas só que é um homem. O Ivan curioso demais abre o guarda-roupa.
e encontra lá uma figura decrépita, uma caveira dentro desse armário, e essa caveira pede água para ele. Ele ficou com dó da caveira, deu água para a caveira recuperou as forças, se libertou e mais comeu uma ele. vez o sequestrou. Foi pra ele mexer a caveira, mas aí É muito bom. ou ficou só a caveira moça? Nasceu o pé da caveira, ficou assim igual a nossa ou ficou igual assim igual o seu? Cadavérico, né? Caveira, caveira. Caveira no armário. Se assim, uma vez no armário, eu chegasse na caveira, ai, me dá um copo d'água, eu juro, eu fecharia e sairia. Eu vou dar uma paulada na cabeça. Meu pai era Você fala, o que você vai fazer isso? Uma pessoa está indo no filme lá fazer alguma coisa. Não, você fala assim, que burrice, mano. O que vocês estão fazendo? Vai pensar lá e vai, burrice. Não, professor, do nada. Tava vendo o filme lá, aí do nada o carro para, vem num lugar deserto, tem uma cabana, tem cara de ser assombrado. Pode pedir tudo lá dentro. O povo tem tudo, passa uma noite lá, né, galera? Tem que pegar lá, A mesma coisa. Burrice, eu acho. Quando você tá. Vamos supor que ali nós tá aqui, e é um fundão do corredor. Faz um barulho lá, e tá escurão, faz um barulho, você escuta. Nossa, daí eu saía correndo. Aí meu filho mesmo aí foi andando. Vai ver o que eu saía correndo, né? Eu já saía logo gritando, mas se escutar, não tem. Então, mais uma vez ele tem que ser salvo pela rainha, mas dessa vez a rainha da batalha do Cocheiro, ela acaba morrendo e ela é ressuscitada pelos irmãos dela. Aí depois de ressuscitada ela vai e vence, e dessa vez ela não só aprisiona o Cocheiro, mas acaba de fazer o serviço e mata definitivamente. Então o seu Cocheiro imortal, essa caveira que era imortal, acaba sendo morta, né, pela rainha. Ninguém pode me matar, minha alma está escondida numa terra distante. E por que ninguém podia matar o Cocheiro? O Cocheiro era uma caveira que a alma vivia separada do corpo dele, que era a caveira, né? Segundo a mitologia, essa mitologia, a alma dele estava dentro de várias coisas, uma dentro da outra. Estava dentro de um pássaro, estava dentro de uma lebre, estava dentro de um outro bicho, dentro de uma caixa, né? Então ninguém conseguia pegar a alma. Conseguem descobrir onde estava a alma, destroem todos os invólucros onde ela estava escondida e a destroem. Algumas figuras recorrentes aí nessa mitologia são os pássaros da abelha, a leoa, né? E o mito de Cocheiro está numa compilação de contos, de mitos e lendas do leste europeu, dos povos eslavos, da Rússia, da região da Rússia. E esses contos, geralmente, eles foram coletados a partir de camponeses russos. A mitologia russa e eslava acabou, ao longo do tempo, principalmente por conta da religião cristã, ia se perdendo e se preservou só nas zonas rurais, onde o povo continuava transmitindo de geração em geração essas histórias mitológicas. Inclusive aqui ela vai contar a rainha guerreira Maria com a ajuda de uma bruxa chamada Baba Yaga, dá para ela. Qual é o nome? Baba Yaga. Já escutei, quase um punhado de Baba Yaga. Deixa um pouquinho aí da mitologia eslava, da mitologia russa. Vocês compreenderam aí? Tranquilo? Decorado? Tá tranquilo. Então por hoje é isso aí, galera. Falou, valeu. Baba Yaga.